O título da aula, que começamos a ler ontem, é Entrega Sincera. Entrega a quem? Entrega a Deus. A entrega a Deus sinceramente. Então, começamos ontem, vamos ver aqui onde paramos. E Silachara Maharaj estava falando sobre a rendição total, os 6 pontos da entrega total, e ele terminou falando sobre aceitar o que é favorável à devoção e rejeitar o que é desfavorável à devoção. Porque senão não adianta nada. É como um elefante, eles dão muito esse exemplo na Índia, do elefante na Índia. O elefante, ele entra no lago, ele entra no rio, ele toma banho, depois ele fica rolando na terra. Então ele tomou banho, depois ele se sujou de novo. E da mesma forma, aquele que faz a vida devocional, aquele que canta o santo nome, aquele que faz as práticas devocionais, oferece o alimento a Deus, ele honra depois o alimento que foi o remanescente de Deus, ele canta os mantras, ele canta os nomes de Deus, enfim, ele faz Ekadashi, ontem foi Ekadashi, ele segue os princípios, ele faz a prática devocional, é como um elefante quando toma banho, está limpando a alma. Quem faz a prática devocional está limpando a alma. Limpando de quê? De toda essa ilusão que nós temos material, essa sujeira material que nós temos. Mas não adianta, depois que você limpou, você está limpando dia a dia, limpando a alma, não adianta se você continuar sujando. Se você continuar a fazer o que não é apropriado, se você continuar a comer carne, se você continuar a comer ovos, se você se intoxicar com drogas lícitas ou ilícitas, se você fizer sexo ilícito, ou se você jogar, não adianta, é como o elefante, ele toma banho, depois ele se suja. Você pode fazer toda a prática devocional, todo dia, mas se você não parar de fazer o que é desfavorável à devoção, você não sai do lugar. É como uma âncora. Quando você rema um barco, você está remando, o barco está andando. Mas, se o barco tem uma âncora no fundo, se for jogada a âncora, o barco não sai do lugar. E a vida devocional não vai ter nenhum avanço positivo se você continuar a fazer o que não é favorável. Então, ontem terminamos de ler essa parte, Silachara Maharaj falou sobre isso. Vamos ver então aqui onde vamos continuar. E aí terminamos a leitura, Silachara Maharaj falando que na época que ele deu essa aula, o ano passado, em fevereiro do ano passado, ele visitava em torno de 140 casas por dia, pregando de casa em casa. Entrava, falava um pouquinho e saía. Entrava, falava um pouquinho e saía. Falava sobre Deus e saía. Então ele pregava, em média, 130, 140 casas por dia. Às vezes 100, 110, mas normalmente era 130, 140 casas por dia. Todos os dias era feita essa pregação. Às vezes 110 casas, às vezes 100 casas. Você pode imaginar o quanto eu andei, ele diz. Nessa área, as pessoas gostam de contratar cantores de Kirtan para fazer o Kirtan em suas casas. A área que ele estava pregando, Tarakesvara, as pessoas, é comum isso. As pessoas gostam de fazer isso. Contratam cantores de músicas devocionais para ele cantar. Normalmente são canções com lilas, Radha, Krishna, Lila, que não é muito apropriado. Na verdade, não é nada apropriado.
mas eles gostam muito disso. Eles gostam de contratar e aí fazem como se fosse um baile. As pessoas cantam, os profissionais cantam, eles cantam, dançam, eles gostam muito disso. No entanto, Silachara Maharaji diz, o Bhagavatam diz que você encontrará lá, bem no primeiro capítulo do Bhagavatam, o que é dito? Que se alguém ler o Bhagavatam por dinheiro, alguém vai ler o Bhagavatam cobrando para ler o Bhagavatam. Isso daí é comum. É muito comum isso. A pessoa dá um curso do Bhagavatam. Hoje, tal dia vai ter o curso, anuncia na mídia social, tal dia vai ter curso do Bhagavatam, tal dia vai ter curso do Bhagavad Gita. E cobram a presença. Agora estão cobrando online também. Fazem fechado, uma sala fechada, e aí cobram, ou cobram presencialmente. Então, no primeiro capítulo, no primeiro canto do Bhagavatam, é dito isso aqui, ó. Só um minutinho aqui que eu vou pegar aqui de onde paramos. Então é dito, se alguém lê o Bhagavatam por dinheiro, você não deve ouvi-lo. Você não deve ouvir aquele que está cobrando para falar sobre o Bhagavatam. Se alguém faz kirtan, se alguém vai cantar, faz um grupo de canto por dinheiro, você não deve ouvir o kirtan dessas pessoas, ou palestras. Então, se é cobrado dinheiro para devoção, não ouça, isso é inauspicioso. Não é bom para ninguém escutar alguém que está cobrando sobre o Bhagavatam, está cobrando para fazer kirtan. E Silachara Maharaji já falou também, ele vai falar novamente aqui. Para ler o Bhagavatam, para ter um significado para a alma que vai ouvir, tem que ser um devoto puro, tem que ser uma pessoa em entrega total, Sharanagati. Não devemos ouvir o Bhagavatam de qualquer um, cobrando ou não, cobrando muito menos. Mas se ele não cobra, mas ele não é um devoto puro, ele não está em rendição total em Sharanagati, também não devemos ouvir. Se alguém lê desculpa, só um minutinho. É uma ofensa ao santo nome você escutar o Bhagavatam ou Kirtan de alguém que está cobrando. Se alguém lê o Bhagavatam por dinheiro ou canta Kirtan por dinheiro, e você ouve isso, você não obterá nenhum benefício espiritual, apenas traz inauspiciosidade. Então veja só, a pessoa paga para ouvir uma aula do Bhagavatam, achando que aquilo é devocional e não tem nada de devoção. Aquilo é inauspicioso. Não vai te dar nenhum benefício espiritual você ouvir o Bhagavatam se é cobrado. Você não vai ter nenhum benefício espiritual se você ouvir o Bhagavatam de alguém que não está em rendição total a Deus. E o Kirtan é a mesma coisa. Então isso é muito importante. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro com o Bhagavatam, com o Bhagavad Gita, com canções. Não caia nessa, não entre nessa. Isso está no Bhagavatam. Uma escritura de 5.500 anos atrás, logo no início, está dizendo isso. Portanto, não é bom ir aqui e ali para ouvir Kirtan ou ouvir as aulas do Bhagavatam. Não é bom você ir aqui e ali, qualquer lugar, ouvir aula do Bhagavatam ou Kirtan. Não é bom. Você tem que ser casto,
Se você é de tal missão, você vai naquela missão. Você tem que ser casto, a castidade é importante. Não é nada bom, não vai te acrescentar nada espiritualmente você ir aqui e ali ouvir uma aula do Bhagavata por uma pessoa que não está em rendição total. Quem é capaz de cantar Kirtan? É a pergunta de Silachara Maharaj. Quem pode cantar o Kirtan? Aqueles que têm uma boa voz? Não. Não é a voz, não é o ritmo. Só quem tem o direito pode cantar Kirtan. Só quem tem o direito. E o que é ter o direito? É aquele que é humilde e tolerante, dá honra a todos sem querer em troca. Ele adquiriu o direito de cantar o Kirtan. Não é aquele que tem a voz bonita, não é aquele que tem melodia. Krishna, Deus não está preocupado com isso. Ele quer o nosso humor, ele quer a nossa devoção. O que é isso? Silachara Maharaj responde. Quem tem esse direito de cantar Kirtan, aí tem um verso aqui, que é justamente o terceiro verso que Mahaprabhu, Deus, escreveu do Sri Shikshasaka. Trinadapi sunichena tarorapi sahisnona amanina manadena kirtanya sadahari. Que quer dizer isso? Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra a todos sem querer em troca honra para si mesmo, você está qualificado a cantar ininterruptamente os santos nomes. Então, quem está capacitado, quem tem o direito de cantar? Aquele que é humilde, mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que a árvore, que dá honra a todos sem querer em troca. Esse está qualificado. Qualificado a cantar o tempo todo. Não importa se tem a voz bonita ou não. Não importa se tem ritmo ou não. Deus não está preocupado com o ritmo nem com a voz bonita. Então, essas são as qualidades que o próprio Deus escreveu que nós devemos ter para poder cantar ininterruptamente os santos nomes. E aí Silachara Maharaj continua falando. Abandone o seu falso ego e sempre se considere inferior à grama, pobre, não pobre de dinheiro, mas pobre de riqueza espiritual. Então nós temos que nos considerar inferior a uma folha de grama, pobres espiritualmente, carentes e mesquinho. Esses são os sentimentos que nós temos que ter. Que nós somos mesquinhos, que nós só pensamos em nós, que nós não temos qualificação. Uma pessoa elevada, ela se sente assim, que ela não é nada. Espiritualmente ela não é nada. Ela pode ter tudo material, mas espiritualmente ela não é nada. Ninguém é nada espiritualmente, com exceção deles que estão aqui ao meu lado, os gurus. Então aquela pessoa que se acha muita coisa espiritualmente, na verdade ela não tem nada. Ela não tem o principal, um dos principais, que é a humildade. Então um devoto elevado, ele é muito humilde, ele não se acha melhor que ninguém. Por isso ele chama o outro de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Ele chama o outro de mestre. Se a pessoa entrou na missão, Silachara Maharaj falou outro dia, uma aula que ele deu ano passado. Se a pessoa entra na missão faz uma semana, você tem que chamar ele de mestre. Prabhu. Tem que chamar, sim, o outro de Prabhu. Não importa se ele entrou há 1 dia, 2 dias. Temos que chamar ele de mestre. Então vamos continuar aqui.
Um outro verso aqui que Silathyara Maharaj fala, quer dizer o seguinte: pratique a tolerância como uma árvore. Pare de maltratar os outros. Em vez disso, alimente-os. Então, nós devemos parar de maltratar os outros. Quando diz os outros, não é somente o ser humano, qualquer ser vivo. Pare de maltratar os outros. E alimente-os. Mas não é alimentar com comida. Não é alimentar de uma forma material. O alimento que está sendo dito aqui é o alimento da alma. Alimente os outros, alimenta a alma, porque todos somos almas. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Nós, alma, estamos nesse corpo agora, mas nós não somos o corpo. Quando eu abandonar esse corpo que eu estou agora, quando você que está aí assistindo abandonar o corpo que você está, você não vai morrer, porque você é a alma. Somente vai trocar de corpo, como trocamos de roupa todos os dias. Não há diferença. Então, você que fica o dia inteiro preocupado com o corpo, a sua vida é cuidar do corpo, você não compreendeu ainda que você não é o corpo, você é a alma. Você tem que dedicar mais tempo da sua vida à alma, porque você é a alma, do que ao seu corpo. É importante você manter o corpo saudável? Sim, é importante. Porque o corpo é a casa da alma agora. Nós estamos nesse corpo. E esse corpo pode servir Deus. Então, ele tem que ser saudável, sim. Mas não dedicar todo o seu tempo ao corpo. Você tem que dedicar a maior parte da sua vida à alma, a maior parte da sua energia à alma, porque você é a alma. Mas a maioria não sabe isso e não compreende isso. Então, fica o dia inteiro se dedicando ao corpo, ao corpo, ao corpo. E quando você ficar doente ou morrer, acabou tudo que você fez. Toda aquela energia que você gastou no teu corpo foi embora. Você morreu agora, a hora que a alma sair do teu corpo, daqui um dia, daqui 2 dias, ninguém consegue chegar perto do seu corpo. Hoje você está todo feliz, que tem um corpo bonito, que é uma pessoa bonita, que atrai todo mundo se atrai pelo seu corpo. Só que a hora que a alma sair do teu corpo, mesmo esse corpo bonito que você tem agora, a hora que a alma sair, daqui 2 dias, 3 dias, aqueles que queriam o teu corpo não vão querer nem ver você, porque o teu corpo vai estar em estado de putrefação. Ninguém quer chegar perto de um corpo, de um cadáver que está mais de 2 dias morto, porque o cheiro é insuportável. Então, isso é o corpo. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. A alma é eterna. Então, nós temos que, Silathyara Maharaj, os gurus, o próprio Krishna, o próprio Deus veio e falou, nós somos a alma. Então, nós temos que dedicar a nossa energia para a alma. Claro que cada um de acordo com a sua capacidade. No início, praticamente não dedicamos nada à alma. Depois vamos aumentando gradativamente. Até chegar no momento da rendição total a Deus. Aí você está dedicando somente a Deus e isso vai trazer o benefício para a sua alma. Somente para a alma. Mas isso é um processo longo. Não temos que nos preocupar com isso. Temos que começar agora, já nesse momento, a servir Deus, a nos dedicarmos à alma. Dedicarmos a nossa alma é servir Deus. O que Deus mais gosta é que nós falemos sobre Ele. Quando você fala sobre Deus, a sua alma está sendo beneficiada. Quando você escuta falar de Deus, a sua alma está sendo beneficiada. Porque Deus gosta disso. E Deus que vai te dar essa limpeza da alma. Continuando a leitura aqui, pratique a tolerância, como foi falado, né? Aqueles que são
mais humildes que uma folha de grama, que são, novamente o verso, mais tolerantes que uma árvore, e que podem honrar os outros, têm o direito de cantar o santo nome ininterruptamente. Estas são as palavras de Mahaprabhu, de Deus. O Kirtan só pode ser cantado por aqueles que são humildes, que são tolerantes. Quando você corta uma árvore, a árvore diz alguma coisa, ela não diz nada. Ao contrário, ela não reclama, ela te dá o abrigo. Eles sempre falam, a pessoa está cortando a árvore, e mesmo assim ela está dando o abrigo do sol, da chuva. É a tolerância da árvore, é a humildade de uma grama. A grama, onde bate o vento, leva ela vai. A folha também, para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima ou para baixo. O meio ambiente faz conosco algumas coisas e nós tentamos sempre ir contra o meio ambiente. Nós não aceitamos o que temos na vida. Mas a nossa vida é perfeita. Todo mundo tem a vida perfeita. Não há nada que aconteça na tua vida que não é perfeito para você, que não é o melhor para você. Deus somente dá o melhor para nós. Nós não compreendemos isso. Estamos sofrendo, queremos que acabe o sofrimento. Mas aquele sofrimento é o melhor naquele momento. Se Deus está dando sofrimento naquele momento, é o melhor para você. Mas quem compreende isso? Somente quem tem a consciência adequada, aquele que começou a limpar a alma e começou a enxergar a verdade. Todo mundo está encoberto pela ilusão, pela poeira da ilusão. Então, o que nós achamos que é certo, não é certo, é errado. E o que nós achamos que é errado, é o correto. Nós estamos na posição invertida. O que é dia no mundo transcendental, é noite no mundo material e vice-versa. A nossa enxergar, a nossa visão do mundo é ao contrário. Nós sempre enxergamos de uma forma errada. Por quê? Porque estamos encobertos pela ilusão, por Maya. Tem um outro verso aqui, que Srila Maharaj citou, que diz o seguinte: não incomode os outros para a sua própria manutenção e esqueça a sua própria felicidade ao ajudar os outros. Então, é difícil compreender isso também. Essa felicidade que está sendo dita aqui é a felicidade da mente. Esqueça a felicidade da sua mente para ajudar os outros. E o que é ajudar os outros? Ajudar os outros é ajudar a alma dos outros. Quando é dito aqui ajudar os outros, é a alma. Ajudar a alma é superior a ajudar o corpo, muito superior. Então nós temos que, mesmo que para ajudar a alma dos outros, nós estarmos infelizes, a nossa mente estar infeliz, não há problema. Porque a nossa alma algum dia ficará totalmente feliz. Ao servir os outros, a servir Deus, a alma terá a felicidade plena, terá a paz plena. Outro dia escutei uma frase muito interessante. E não tem nada a ver com a nossa filosofia, mas tem. Mas não foi falado por ninguém que tem nenhuma concepção da nossa filosofia. Ele falou, para você chegar no castelo, você tem que passar pelas dificuldades. Para você chegar no castelo, você tem que passar pelo fosso, onde tem jacarés às vezes, pântano. Então, para chegar no ponto mais alto, para você chegar na meta última da vida, que é amor puro por Deus,
você tem que passar por muita coisa. Mas você tem lá no fim a meta última da vida. A melhor coisa que pode acontecer para você, amor puro por Deus. E quando você atingir esse amor puro por Deus, você vai ter a felicidade plena, o dia inteiro, dia e noite, felicidade. Aquela paz de dia e de noite. Não haverá dificuldades. O amor puro por Deus vai te levar para esse tipo de consciência. Mas para chegar aí, vão ter muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Mas nada é mais importante do que isso, o amor puro por Deus. Nós não viemos nesse corpo humano aqui para comprar um carro novo. Nós não viemos nesse corpo humano para comprar uma casa maravilhosa. Nós não viemos nesse corpo humano para viver 100 anos sem doença. Não viemos nesse corpo humano para nada disso. Viemos nesse corpo humano para ter a oportunidade de servir Deus. Porque o corpo humano é o único corpo que pode servir Deus. Por ele só. É só ele querer. É só você querer, você pode servir Deus. Um animal não. O animal depende do ser humano para servir Deus. Uma planta, ela depende do ser humano para servir Deus. Mas nós não. Então, Deus deu o corpo humano para nós. Ele deu, e é muito raro ter um corpo humano. É muito raro. Todo átomo tem alma. Se você compreender que todo átomo tem alma, você imagina a quantidade de almas que tem no mundo material. É praticamente infinita. É praticamente infinita. E qual é a população de seres humanos? 8 bilhões, 7 bilhões de pessoas? Isso não é nada. Tem mais almas em 1 milímetro cúbico de roupa, mais almas em 1 milímetro cúbico de roupa do que de ser humano na Terra. Então é muito raro ter o corpo humano. E Deus deu essa oportunidade para nós agora e nós temos que aproveitar para servi-lo. Ele deu tudo que nós temos para servi-lo. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer aí pelo comentário do Facebook. Vamos continuar aqui em um outro verso que Srilachala Maharaj ele citou aqui. Você entende o significado? Srilachala Maharaj fala. Para a sua própria manutenção, para a sua própria comida, roupas, etc., você nunca deve incomodar ou assediar os outros. O outro verso fala o seguinte: para a minha própria felicidade, eu não tenho medo de pecar. Sou desprovido de compaixão e o meu próprio interesse é supremo para mim. Então veja só esse verso. Nós não vemos nenhum problema em fazer algo errado, em pecar, se for para o nosso benefício. Não vemos nenhum problema nisso. Todo mundo é assim. Para o seu benefício, para o seu prazer, você faz coisas erradas. Alguns matam animais, alguns colaboram com a matança de animais, simplesmente para ter alguns minutos de prazer do paladar. Ele tira uma vida de um animal. O animal tem sentimento. O animal chora, depende do animal. O animal tem família. Para que tudo isso? Para estar comendo durante alguns minutos a carne daquele animal que você ajudou a matar. Sim, se você comprou a carne, se está no teu prato, você ajudou a matar. Você colaborou com isso. Para quê? Então, é o que está dizendo aqui.
Nós não podemos, para a nossa felicidade material, prejudicar ninguém. Estamos o tempo todo prejudicando para o nosso próprio bem material. E o verso continua dizendo o seguinte. Então, nós não temos compaixão, né? Como que uma pessoa pode falar que tem compaixão se ela mata um animal para estar comendo? O Senhor Buda veio à Terra mais ou menos 800 anos, 1000 anos antes de Cristo, para pregar a compaixão, não matança de animais. Como a pessoa pode falar que ela tem compaixão se ela participou do sofrimento daquele animal, ela tirou a vida daquele animal? É uma hipocrisia as pessoas fazerem essas ONGs para os animais. Vamos salvar os cachorros da rua, vamos salvar os gatos da rua, vamos acabar com a matança de baleia, vamos acabar com essas pessoas que usam pele de animais. Ah, isso é muito bom, sim, mas a pessoa que está falando isso, ela está comendo um bife no prato dela. Ou ela acha que aquele bife do boi, da vaca, do porco, de quem for o animal, veio da onde? Da terra? Foi plantado como uma couve? Como um arroz? Não, tinha vida. Não que o arroz e a couve não tenham vida, mas é o nível de consciência. Então a pessoa que prega na ONG, a vida dela é ajudar os animais, só que ela come carne, ela come ovo. Isso é uma hipocrisia. As pessoas são hipócritas, são maldosas. Nós temos que perceber isso. Compaixão é compaixão com todos os seres. Não é somente com o ser humano. Ah, eu sou tão bonzinho com o ser humano, e com o animal. Não estou falando do animal da tua casa, o cachorrinho, o gato. Estou falando do animal que você está comendo, que você colaborou com a morte dele. É esse o animal que estamos falando. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Se você defende a não matança de baleias, a não sofrimento de cachorro ou de gato, você tem que defender também o não sofrimento do animal que você está ajudando a matar. Ou você vai num rodeio, ver lá o boi, o touro, ser judiado, e você fica todo feliz de ver ele pulando que nem um louco lá. Você acha que ele está pulando porque ele está feliz em pular? Pesquisa por que o touro pula num rodeio. E aí a pessoa defende o cachorrinho, o gatinho. Temos que defender? Claro que temos, todos. Mas e o boi? E a vaca? E o porco? E a galinha? Então é muita hipocrisia da população mundial ficar com essas ONGs querendo proteger somente uma parte dos animais. Ou faz para todos ou não faz para ninguém. E você pode começar com você, parar de comer carne e ovos. E quando eu digo carne, é peixe, é frango, é tudo, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui? Depois eu olho se tem alguma pergunta. E o verso continua, veja só, essa parte aqui também, muitos acham que não são assim, mas todos nós somos assim. Eu fico triste quando os outros estão felizes. Sempre estou mentindo e fico feliz quando os outros estão tristes. Essa é a verdade. Nós sempre mentimos para todos. E quando o outro está triste, nós estamos felizes. E quando o outro está feliz, nós estamos tristes. Isso aqui é um verso que foi escrito há muito tempo atrás. E é a pura verdade. Escrita por Srila Bhaktivinoda Thakura. Não temos medo de cometer pecados. Novamente aquele verso. Para nosso próprio prazer.
Nunca devemos incomodar ninguém para o nosso próprio bem. Isso daí não é só com animais, é com insetos também. Tem pessoas que não podem ver insetos. O inseto tem alma, o inseto tem, além de ter a alma, ele tem Deus dentro dele. Todo ser tem Deus dentro dele. Então, você que fica matando pernilongo, barata, mosca, formiga, o que for, você vai ter a reação por isso. Toda ação tem sua reação no sentido oposto, de mesma intensidade. Isso é a lei do karma. Então, para que matar um mosquito? Porque ele está fazendo um barulhinho lá, está te incomodando? Quanto barulho você faz e incomoda os outros? E ninguém está indo te matar. Às vezes acontece, né? Quando a pessoa liga aquele som no último volume, está atrapalhando todo mundo, você imagina se chega alguém lá e mata a pessoa. Porque o mosquito está fazendo barulhinho na tua orelha, no teu ouvido, você vai lá e mata ele? Ou você não pode ver formiga, você não pode ver barata? Pense nisso. Compaixão com todos, não somente com o ser humano. Não temos... peraí. Um outro verso aqui diz o seguinte. Pelo contrário, você deve esquecer a sua própria felicidade para ajudar os outros. Ajudar os outros espiritualmente. O que os sannyasis fazem? Sannyasi é um monge renunciado. O que os sannyasis fazem? Os sannyasis genuínos, porque existem genuínos e não genuínos, claro. Os genuínos, os sábios genuínos, desistem da família sem pensar em nada e dependem do Senhor em tudo. O monge, ele larga a família, ele larga tudo, o emprego, ele larga tudo. Ele depende do Senhor Supremo, de Deus para tudo. Esse é um sannyasi genuíno. Esse é um devoto, um sadhu genuíno. Uma pessoa sábia, genuína. Aquele que larga tudo. Ele tem plena fé que Krishna, que Deus vai cuidar dele. O genuíno, né? Claro. Depende do Senhor para tudo. Eles desistem de tudo e vão de casa em casa para trazer o benefício às pessoas. Eles vão pregar, como o Silachara Maharaj falou agora há pouco, ele chegava a ir a 140 casas por dia, sem querer nada em troca, somente para distribuir a consciência de Deus, somente para dar o benefício para os outros. Esse é um devoto puro, esse é um sannyasi genuíno. Não aquele que está interessado em outra coisa, em dinheiro, em outra coisa. Trazer o benefício a todas as pessoas. Você acha que eles vêm por dinheiro, roupas, um lugar para ficar? A falta de lugares para os sannyasis, para os santos ficarem, porque eles viriam por causa disso. Os santos vão de casa em casa, pedindo esmolas, doações. Eles fazem isso para o Senhor Supremo. Eles fazem tudo para o Senhor Supremo. Eles não vão de casa em casa para querer dinheiro para eles. Eles vão usar para o serviço ao Senhor Supremo, não para eles. Esse é um verdadeiro santo, esse é um verdadeiro sábio, um verdadeiro sannyasi. Eu contei sobre isso ontem, Silachara Maharaj diz. Srila Sanatana Goswami deixou o seu posto de primeiro-ministro. Ele tinha um emprego, ele era o primeiro-ministro. E veio para Mahaprabhu, ele foi para Deus.
Ele trocou de roupa e recebeu um dote. Dote é esse pano que nós usamos para cobrir a parte de baixo do corpo. Mas ele o rasgou em dois pedaços. A princípio, ele recebeu um pano novo, mas Sila Sanatana Goswami recusou-se a pegá-lo. Ele perguntou: existe algum pano velho e rasgado de Mahaprabhu? Ele queria o remanescente de Deus, um pano rasgado, enfim, não um pano novo para vestir. Você pode me dar um? Então, ele recebeu o pano de Mahaprabhu e Sanatana Goswami o rasgou em duas partes. Ele cobriu a parte inferior do corpo com uma parte e a outra parte do pano, ele cobriu a parte superior do corpo. Vestindo dessa maneira, ele ia mendigar, ele ia coletar. Ele pensou: eu não posso simplesmente sentar e comer aqui. Eu vim para o Senhor, então não posso apenas sentar e comer ao seu lado. Eu irei de casa em casa e pegarei qualquer esmola, qualquer doação que eu conseguir. Srila Raghunatha Das Goswami era filho de um grande proprietário. Aqui é uma outra história. Era uma pessoa muito rica, Srila Raghunatha Das Goswami. Proprietário aqui em Hooghly, em Adi Saptagram, é um local da Índia. Ele deixou tudo, como fezes e urina, e veio para Mahaprabhu de mãos vazias, a pé. Ele fez um festival em Panihat. Então aqui, o que eles falam como ele largou todo mundo material, ele largou a riqueza dele, ele era milionário, ele largou tudo como urina e fezes. Como nós, quando você vai ao banheiro, você vai lá, você faz suas necessidades e você puxa a descarga. Você manda embora. Da mesma forma que Raghunatha Das Goswami não quis nada material. Ele tinha o mesmo sentimento pela riqueza material que nós temos pela urina e as fezes que nós eliminamos. Esse daqui é sempre uma analogia que é feita pelo pessoal da Índia, pelos gurus. Então ele não queria nada material. Esse era Raghunatha Das Goswami. Então ele fez um festival em Panihat e ele obteve a misericórdia de Nityananda Prabhu. E depois disso, foi para Mahaprabhu, que estava hospedado em Puri. Puri é uma cidade da Índia, uma cidade litorânea. Naquela época, ele caminhou por 12 dias até Puri. Na época não tinha trem, não tinha carro, não tinha nada. Há 500 anos atrás. Ele caminhou por 12 dias até Puri. Uma pessoa milionária largou tudo e foi encontrar Deus. Ele andou durante 12 dias no caminho. No caminho que durante esses 12 dias, ele honrou, ele comeu prasadam apenas 3 vezes. Em 12 dias ele comeu 3 vezes. Em alguma casa ele tomou leite e em alguma casa ele dormiu em um galpão. Ele era um grande proprietário de terras. A sua família tinha muitas terras
de Cátua até Adisaptagran. Assim como as pessoas se sentem felizes quando urinam e evacuam, ele também alegremente deixou tudo e veio para Mahaprabhu. Ele ficou feliz em largar tudo. Agora aqui, Srila Maharaj vai explicar sobre essa analogia que ele falou, que às vezes as pessoas ficam felizes quando urinam e quando evacuam. Quando você quer muito ir ao banheiro e finalmente consegue, você se sente feliz e aliviado. Do mesmo jeito. Então, quem já não passou por isso? Está apertado para ir no banheiro, evacuar ou urinar, está desesperado naquela vontade absurda. Quando você consegue, você fica feliz. Só quem passou por isso sabe o quanto é gostoso você conseguir evacuar ou urinar quando você está extremamente apertado. Da mesma forma, Raghunatha Das Goswami, ele ficou tão feliz em largar tudo, toda a riqueza do seu pai, largou sua esposa, bela, linda, uma linda esposa, largou tudo e foi para Deus. Ele ficou extremamente feliz. Por quê? Porque ele não tinha nenhum apego. A pessoa só fica feliz quando larga algo, quando ele não tem mais apego àquilo. Por isso eles dão o exemplo de fezes e urina, porque ninguém tem apego por fezes e urina. E uma pessoa que consegue atingir esse estágio, ele fica muito feliz de não ter apego por nada material. É preciso ter humildade. É preciso entregar tudo ao Senhor Supremo. Você deve saber que Krishna cuida de você. Deus vai cuidar de você. E você deve saber que Krishna, Deus, é o seu protetor. Ele vai te proteger. Sempre pensamos em nós mesmos. O que o Senhor diz? Alguma vez ouvimos o que o Senhor diz? Se alguém me perguntar qual é o verso mais elevado do Bhagavad Gita, direi que é este verso. Então, olha só, o verso mais elevado, segundo a compreensão de Srila Maharaj do Bhagavad Gita, de todos, do livro inteiro, esse é o mais elevado. Qual é esse verso? Abandonem todos os tipos de religiões e entregue-se somente a mim. Eu o libertarei de todos os pecados. Não se desespere. Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Esse é o verso mais importante, segundo Srila Maharaj. Você pensa que se casou e tem que cuidar de sua esposa, filhos, pais, etc. Mas o Gita, o Bhagavad Gita diz: desista de tudo, abandone todas as religiões, seja a religião dos Brahmanas, dos Kshatriyas, dos Vaishyas, dos Shudras, dos Grihastas, dos Brahmanas, dos Vanaprastas e dos Sannyasis. Largue tudo, toda a sua ocupação. Abandone todas as religiões e renda-se, entregue-se a mim. Eu cuidarei de você. É o próprio Deus falando isso. Krishna. Não haverá pecado. Eu o libertarei de tudo, de todos os pecados. Este é o significado
essencial do Gita, do Bhagavad Gita, mas não o lemos, não o entendemos. Lemos o Gita, mas não seguimos o Gita, o que está dito nele. Por isso se diz, aí tem um outro verso. Então, Srimati Radharani está falando, todo mundo lê o Bhagavad Gita. Muitas pessoas. Tem pessoas que leem todo dia o Bhagavad Gita. Mas vai ver quem faz isso. Não adianta somente ler. Você tem que executar o que está lá. Quem larga tudo e se rende a Deus? Isso aqui é o verso do Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Não adianta ler se você não segue. E para seguir, você tem que praticar a vida devocional. Senão, o conhecimento não sai do cérebro, ele fica no cérebro. Ele tem que descer do cérebro para a alma que está no coração. Se você somente ler, não vai sair do cérebro, do intelecto. Não adianta nada. Você tem que colocar o que você leu na alma. É isso que Srimati Radharani está tentando nos falar aqui, tentando nos explicar. Estamos no finzinho aqui dessa parte da aula. Vamos terminar hoje para não ficar para amanhã. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Apenas dizer, eu sou de Goura, Goura é Deus, eu sou de Goura, não adianta. Somente quando você seguir as práticas de Goura, as práticas de Deus e a concepção de Goura, concepção de Deus, você obterá o resultado adequado. Somente quando seguir, somente quando praticar o que Deus falou, você vai receber o resultado adequado. Isso está escrito no Sri Prema Vivarta. Você mostra ao mundo que serve Goura simplesmente vestindo tilaka, usando tilaka na testa, mas secretamente você se comporta mal. Goura, Deus vai te pegar, seu ladrão. Isso está no Sri Prema Vivarta. Não adianta você externamente mostrar para os outros que é um devoto de Deus e internamente você se comporta mal. Para impressionar os outros, você usa tilaka e pensa que se tornou um santo, um sábio. Isto não está certo. É necessário, primeiro, ter uma entrega adequada. Quem o Senhor ouve? Se você se render seguindo todos os 6 tipos de Sharanagati, de entrega total, Krishna o ouvirá. Então, quem Deus ouve? Deus só ouve aquele que está totalmente entregue a Ele. Foi lido isso também esses dias anteriores. Não adianta você ficar falando, orando para Deus, se você não está entregue a Ele, Ele não vai te ouvir. Deus só ouve aquele que entregue totalmente a Ele. Vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Vamos parar a leitura hoje por aqui. Amanhã continuaremos com a leitura, amanhã à noite, a aula de Srila Acharya Maharaj. Vamos ver então se alguém fez algum comentário. Por enquanto não houveram comentários, nem perguntas. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Amanhã, não se esqueçam, o programa começa
às 7 horas da manhã. E depois teremos a live com Sila Tilakamiri Maharaj. Então, amanhã teremos 3 programas aqui transmitidos pelo Facebook. Primeiro às 7 horas da manhã com Mangal Arati, a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado, Amor Divino. Depois a aula de Sila Tilakamiri Maharaj com Kirtan. E depois à noite, às 18 horas, continuaremos a leitura das aulas de Srila Chara Maharaj, a continuação do que paramos hoje. Então vamos lá, cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos aqui Shankar Krishna Prabhu. Haripata Prabhu também conosco. A Fernanda Miele também assistindo aqui conosco. Malini Devidasi e a Neuda Maria também da Silva aqui assistindo conosco. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã. Como eu falei, o programa amanhã começa às 7 horas da manhã. Depois, mais ou menos 10 horas, teremos a live com Shila Tilakamiri Maharaj e às 18 horas o programa da noite. Então amanhã vai ser um domingo intenso, como todo domingo. Aproveitem para servir Deus. Dandavat Pranam, até amanhã.